Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula vai ser um pouquinho diferente. Eu vou responder para vocês algumas das principais dúvidas sobre as diferenças entre os fios. O que tem acontecido muito? Nas minhas redes sociais, eu tenho recebido muita dúvida em relação à diferença do barbante, fio de algodão e barbante com viscose, fio náutico e fio de poliéster, qual é a diferença entre eles? É bom trabalhar com fio de malha? Não é bom trabalhar com fio de malha? Então, hoje, a nossa aula vai ser uma aula voltada para dicas. E dicas explicando para vocês, dentro do meu conhecimento, cada tipo de fio dos mais utilizados nas nossas aulas, qual a diferença deles, quais as vantagens e quais as desvantagens de cada um. Então, eu espero que vocês gostem e, tendo alguma outra dúvida, coloquem aqui nos comentários para mim. Vamos lá para a videoaula de hoje? Então, gente, a nossa proposta hoje é a gente falar de fios, que é uma dúvida que vocês têm muita dúvida sobre isso. Eu tiro várias vezes essas dúvidas aí nas minhas redes sociais. Então, eu vou pegar os principais fios que a gente usa para fazer crochê e vou dar umas dicas para vocês aí, explicando a diferença entre eles, tá? Óbvio, gente, que o gosto da gente, né, e a facilidade que a gente tem para trabalhar com determinados fios, é a gente que vai saber. Eu vou passar para vocês a minha experiência com os fios e é óbvio aí que depois cada um vai avaliar como achar melhor. Eu vou explicar a base dos fios, as características principais que eles têm e aí depois é óbvio vocês vão escolher aí o que mais convém para o trabalho de vocês, tá? Então vamos lá. Primeiro eu vou começar com o fio de malha. Gente, o fio de malha, a gente tem duas opções aí no mercado, que é o fio de malha residual. Qual é a diferença? O fio de malha residual, ele não tem padrão. Então, dificilmente você vai comprar um fio de malha e ele vai vir primeiro o rolo todo na mesma espessura. Acontece muito no residual de você começar com um fio grosso e depois ele ir afinando no meio do caminho, né? Às vezes ele vem até meio cortado, vem com algumas costuras, isso é muito comum. E outra, o fio residual, a gente tem que dar sorte. Tem hora que ele vem uma belezinha e tem hora que ele vem muito seco. O fio muito seco, ele dificulta o trabalho da gente na hora do crochê. Por quê? Porque a gente tem que fazer muito mais força. Por mais que você tenha jeito, tenha prática com a malha, a gente acaba fazendo muito mais força quando a gente vai usar um fio residual, porque ele exige mais da gente, ele é mais seco na maioria das vezes. Então, para escolher fio de malha, gente, eu, em geral, escolho os fios que são premium. Qual é a diferença? Primeiro, ó, ele tem na composição outros materiais, não só os resíduos têxteis, né? Ele tem outros materiais na composição que tornam ele aí mais macio. Repara que aqui, ó, esse daqui, ele é um residual, ó, ele é mais seco. Esse aqui, olha como ele estica. Até pra gente fazer alça com esse aqui, tem que tomar cuidado, porque ele estica muito. Ele tem muita flexibilidade. Só que ele é muito mais gostoso de trabalhar, ele é molinho, ele dá um acabamento muito legal nas peças, ele fica bem, geralmente ele tem um pouquinho mais de brilho até que o residual. Então isso é muito bom. Outra característica do fio premium é que ele tem espessura. Ele começa e termina com a mesma espessura. Então, se você comprar um 23 milímetros, ele vai ter 23 milímetros o rolo todo. Se você comprar um 18 milímetros, ele vai ter 18 o rolo todo. Eu, particularmente, amo trabalhar com 18 milímetros, porque ele é um pouquinho mais fino, que é o que eu usei da bolsa Sol, inclusive, que tem aí no canal. Ele é um pouquinho mais fino, bem gostoso de trabalhar e deixa o trabalho na malha mais delicado. O trabalho na malha, ele tende a ficar mais pesado, né? Ele tem essa tendência. Então, é importante aí que vocês pensem nisso. Quer uma coisa mais leve? Eu vou dar depois para vocês outras opções de materiais, tá bom? Quer uma coisa mais estruturada? Malha, com certeza, é muito bom. Então, sempre levem isso em consideração. O peso da peça na malha, ela fica mais pesada. E se ela for no residual, você tem que aí de vez em quando no meio do caminho até mudar a agulha para conseguir manter aí, né, o ponto constante. Tem que prestar atenção em algumas coisas, fazer algumas emendas. Então, o fio de malha, na minha opinião, gente, pra gente trabalhar e não sofrer muito, é ideal que vocês comprem o premium. A desvantagem aí, muitas vezes, é o preço. O premium, ele é bem mais caro. Em compensação, no premium a gente não perde nada. Já no residual, a gente acaba perdendo um pouco. Então, pensem nessas características aí. A malha também, ela é um fio que ele molha.
né? Ele não é impermeável. Então, como ele molha, ele é uma malha mesmo, né, gente? Então, como ele molha, dependendo de onde vocês vão usar, tem que pensar nisso também, porque senão a peça acaba ficando aí até meio opaca, né, com o tempo, dependendo da utilização dela. Então, tem tudo isso também. Mas essas são as dicas que eu tinha para dar com o fio de malha. Agora a gente vai passar para o barbante, gente. Deixa eu explicar para vocês uma coisa aqui, que é uma dúvida que muita gente tem para saber diferenciar aí os fios, tá? Eu peguei todos aqui no 6, mas existem aí várias espessuras, né? Tem o 3, o 6, o 8, o 4, assim vai. Então, vamos lá. Eu peguei tudo 6 aqui para mostrar para vocês a diferença. O barbante mesmo, ó, ele é residual, tá? Então, ele não é 100% algodão, óbvio, então que ele vai ser mais seco, ele não tem muito brilho, mas ele estrutura bem a peça, ele dá uma estruturadinha, não que nem outros fios como náutico, poliéster e malha, claro que não. Mas entre as peças, né, feitas com o barbante, com o fio de algodão, por exemplo, se a gente for comparar, é um fio que ele dá uma estruturinha melhor, porque ele é mais sequinho. Então, o trabalho fica até mais duro se você não usar aí uma agulha correta. Então, o barbante, ele é residual, é mais seco, todos eles molham, tá? Não são impermeáveis, então é importante a gente saber isso também. E, ó, a gente tem que sempre prestar atenção na hora de fazer para usar uma agulha compatível, isso para qualquer fio, tá? Com o nosso ponto. Se usar no barbante ou no fio de algodão, ou esse com viscose, qualquer um. Se vocês usarem uma agulha que não é compatível, o ponto não fica legal. Então, primeiro, sempre façam um teste aí com o barbante quando vocês comprarem. Ah, mas é tudo 6, eu posso usar tudo agulha 3,5? Às vezes não, tá? Às vezes no barbante aqui eu uso 3,5. No fio de algodão eu também até uso 3,5. Mas nesse aqui que tem viscose, eu uso a agulha 3 muitas vezes, porque fica melhor o meu ponto. Então, vocês têm que avaliar isso também. O fio de algodão, aí sim, gente, ele é extremamente macio, ele também é opaco, ele não tem brilho, tá? A não sei que seja aqueles fios que vêm com brilho no meio, tá? Mas esse aqui no padrão, ele não tem brilho, ele é um fio bem opaco, ó. E eu vou mostrar depois aí pra vocês uma diferença das peças feitas com os fios, tá? Então, ele é muito maleável, ele fica com a peça mais molinha, bem mais molinha do que o barbante em si, que ele é mais seco, bem gostoso de trabalhar, valoriza muito o trabalho da gente. Eu gosto muito do fio 100% algodão, eu acho muito legal, não é barbante, é fio de algodão, tá? E aí, a gente tem aqui o barbante que tem a viscose. Qual é a diferença? Não sei se aqui vai dar pra vocês olharem, gente, mas o fio que tem a viscose, ele brilha um pouquinho mais. E esse brilho, ele dá uma valorizada na peça da gente. Eu vou mostrar pra vocês aqui duas peças que eu fiz, ó. Essa eco bag aqui, eu fiz no fio residual, no barbante, tá? Repara que o ponto, ó, ele até fica uniforme, ele fica bonitinho, mas ele não tem brilho nenhum. Olha a diferença quando eu pego um fio de viscose. Olha uma perto da outra. O fio de viscose, olha aqui não dá pra sentir, né? Esse daqui é bem mais seco, bem mais duro. Esse daqui é bem maleável, é bem molinho. E ele tem, ó, um brilho, tá vendo? No fundo do fio. E isso valoriza muito o trabalho de vocês. Então, prestem bem atenção. Dependendo da aplicação que vocês vão ter pro fio, vale a pena a viscose, porque a viscose valoriza mais. Tem coisa que não, eu quero uma coisa mais rústica, né? Vou fazer cachepô, por exemplo, uma peça bem rústica, um tapete, vale a pena o barbante. Primeiro porque a durabilidade dele é fantástica. Nossa, eu tenho tapete de barbante aqui de anos na minha casa, ele dura muito, né? O fio de algodão, ele já com o tempo, ele vai ficando um pouquinho diferente. Agora, o barbante, gente, ele dura muito. Então, cada um tem as suas vantagens e as suas desvantagens. Então, avaliem muito bem, tá? Quando vocês me perguntam... Posso fazer uma peça que eu ensinei no náutico, por exemplo? Posso fazer no barbante? Gente, não tem a mesma estrutura, ó. O barbante, por mais que ele seja o residual, que é o mais seco, ele ainda é bem maleável. Então, ele não vai dar estrutura, a não ser que vocês coloquem um forro estruturado na peça. Do contrário, ele sempre vai ser molinho. E aí, aqui, gente, eu tenho o poliéster para mostrar para vocês. O poliéster, ele tem várias espessuras também, tá? Eu tenho aqui, ó, eu tenho no 7, tem no 5, tem no 4, no 4,5, tem no 3, que eu particularmente amo, ó. Esse aqui é um 4,5, esse aqui é um 3 e esse aqui é um 7. Deixa eu só confirmar até aqui,
pra gente ver, mas se eu não me engano, esse aqui é o 7, deixa eu ver. Isso, 7 milímetros. Olha a diferença de largura também, né, gente? Dá pra ver. Então, aqui, ó, olha o 3 no 7, ó. Ele é mesmo a metadinha, tá vendo? E aí, se você pegar um 4,5, 5, esse aqui é um 5, na verdade. Ele é um pouquinho maior. Então, o que que acontece? Dependendo do trabalho, fica muito bacana. Qual é a característica do poliéster? Ele estrutura bem a peça, não tanto quanto o náutico. Mas ele deixa a peça muito bonita. Eu amo fio de poliéster. Só que ele não é impermeável. Ele não é tão, né, tão permeável que nem o barbante, que nem o fio de algodão, mas ele não é impermeável 100%. Ele ainda molha e ele não seca rápido. Ele demora um pouquinho. Então, dentro do trabalho de vocês, sempre pensem assim, ó. Eu quero uma coisa mais estruturada, vou usar o mais grosso. Quero uma coisa mais delicada, vou usar o mais fino. Quero uma coisa no meio do caminho, vou usar aí entre o 4,5 e 5. O 3, eu acho uma belezinha esse fio, gente, ele deixa um ponto lindo. Eu tenho um ponto largo, então quando eu uso com agulha, né, menorzinha e esse fio, ele fica muito bonitinho o ponto. Principalmente o ponto baixo, fica maravilhoso. Já esse aqui, ele dá bem estrutura na peça. Deixa a peça muito mais volumosa, mas fica lindo o trabalho. Tem bolsas aí que eu já fiz com esse fio, elas ficam maravilhosas. Maravilhosas de verdade. Cabe aí a vocês, então, uma definição. Em geral, o poliéster, ele não brilha, a não ser que ele tenha um efeitinho gloss, assim, dependendo do fio, ó. Esse aqui, por exemplo, ele tem um leve brilhinho, tem os outros que são gloss mesmo, que eles têm mais brilho, mas, em geral, no básico, eles são desse formato aqui, ó. Bem assim, ó, mais opacos, tá? No padrão. Mais opacos, bem maleáveis para trabalhar, bem gostosos. Deixam umas peças lindíssimas. Vocês têm aí no canal muita peça que eu faço com poliéster, vocês podem confirmar isso. Fica um resultado de trabalho maravilhoso e não é seco para trabalhar. Ele é mais durinho do que o barbante, né? Do que o fio de algodão. Mas ele não é seco para trabalhar, é muito macio, é uma delícia. Então, para quem tiver aí essa dúvida, qual é a diferença? Já vou explicar qual é a diferença para o náutico, tá? Que a maioria das dúvidas é qual a diferença do náutico e do poliéster? O poliéster é essa estrutura aqui, ó. Ele é poliéster, né? Claro. Bem costuradinho assim, ó. E outra coisa, o poliéster, gente, ele desmancha muito, ó. Ele desmancha bem aqui na pontinha. Então, tanto o náutico quanto o poliéster, a gente precisa queimar. Porque olha o que acontece. Se eu for puxando, ele vai desmanchando, tá? Então, tem que tomar muito cuidado para trabalhar com muito jeitinho, mas é um fio maravilhoso. Eu, particularmente, recomendo demais o poliéster, porque eu acho um fio muito bom de trabalhar. Em contrapartida, vou até deixar aqui, ó, o poliéster para vocês conseguirem acompanhar ainda, tá? E vou colocar aqui para vocês o náutico. O náutico, gente, ele é polipropileno. Então, o náutico, ele é impermeável. Ele não molha. Se ele molha, ele seca rapidinho. Então, para coisa de praia, principalmente, gente, o fio náutico é maravilhoso. Então, ó, a gente tem várias espessuras. Essa daqui tá no 3. Esse daqui, ó, deixa eu pegar aqui para vocês, tá no 4. Nossa, é tanto fio aqui, gente. Esse aqui tá no 4. E esse aqui que particularmente eu amo, que é o 2,5. Ele é mais fininho, mais maleável para trabalhar. Por que eu tô falando isso, gente? Porque muitas das reclamações que a gente tem é que o fio náutico é muito seco, ele dói a mão e realmente tem que fazer devagar, tem que fazer com jeito, com a agulha adequada, porque ele é mesmo bem mais seco. E um trabalho muito grande no fio náutico acaba mesmo realmente doendo a mão, tá? Isso é fato. Porém, o resultado do náutico é maravilhoso. E o náutico, querendo ou não, ele sempre tem, ó, um brilhinho, tá? Em qualquer versão dele. Ele sempre tem um pouquinho de brilho. E isso deixa as peças, assim, muito, muito valorizadas, muito bonitas. Diferença entre náutico e poliéster, gente, ó, basicamente é isso. A não ser que ele seja, né, daqueles com gloss, que eu falei pra vocês lá, a versão gloss, glamour e tudo mais. O poliéster não tem brilho, o náutico tem sempre um brilhinho. O poliéster é mais macio e o náutico é mais seco, tá? Ele, ó, olha a elasticidade do poliéster e olha o náutico, ele nem movimenta, gente, ó. Olha o poliéster como ele estica, o náutico não, ó. Ele não estica muito, ele estica pouco. Para fazer alça, fio náutico é maravilhoso, porque ele não estica muito. Então, é muito legal. No poliéster, ele já dá uma esticadinha, tá? Tem que tomar cuidado. E ele molha e o outro não molha. Então, quero fazer moda praia, gente, ideal, né? Pra usar na areia, dar aquela batida
na bolsa, tá nova. Jogou uma água nela, tá nova. Não vai mudar a cor, não vai acontecer nada, não vai desbotar, não vai ter problema nenhum. Então, quando a gente fala de náutico e poliéster, a principal diferença é, o náutico é mais seco, ele é mais duro na hora de trabalhar, confere um resultado muito mais estruturado para a peça de vocês, belíssimo, não tem nem o que falar. Tem originalmente um pouquinho mais de brilho, não molha. E assim, se usar agulha adequada e fazendo devagar, é um fio muito gostoso de trabalhar também, mas tem que pegar o jeito. Já o poliéster, mais macio, molha, né? E também não dá a mesma estrutura que o fio náutico. Então, gente, na hora de escolher, aí, entre todos os fios, ó, que eu trouxe aqui pra vocês hoje, que é todos esses jeitinhos de fio aqui, pra cada peça existe um padrão. Tem coisa que fica linda na malha e fica horrível no barbante. Tem coisa que vai ficar linda no poliéster e no barbante não vai ficar legal. Tem coisa que no barbante fica maravilhosa e no poliéster, como ele confere mais volume, fica feio. Fica feio, não fica bonito. Eu já fiz bolsas aí do canal, as eco bags, principalmente que eu faço muito com barbante. Tentei fazer no poliéster, não ficou bom. Ficaram volumosas demais, muito duras, não ficaram legais. Já no náutico 2,5 ou no 3, ficaram maravilhosas. Por quê? Porque a espessura, ela acaba sendo próxima, né, ó, do barbante. Então, dá um resultado de trabalho muito bacana, de verdade. Então, gente, espero que eu tenha esclarecido algumas dúvidas aí pra vocês em relação aos fios. Gente, fio é uma coisa maravilhosa da gente ter. Inclusive, eu vou até testar, tô testando aí, na verdade, né, dando spoiler pra vocês, algumas bolsas usando vários tipos de materiais juntos, que fica muito bacana também. Tem que saber usar, tem que saber aplicar. Quando eu falo pra vocês nas aulas, olha, essa bolsa eu recomendo com esse fio, não recomendo com o outro, não é que não pode fazer, tá? Mas é que, dependendo do material que vocês usarem, não vai ter o mesmo resultado que eu tive. De repente é uma bolsa bem estruturadinha, se fizer no barbante, ela fica toda molenga. Ou é uma bolsa bem molinha, com uma proposta bem suave, se fizer no poliéster, ela vai ficar muito dura. Então, depende muito do tipo de bolsa que a gente vai fazer, né? Tem gente também, gente, que faz de tudo, tá? Com esses fios aqui. Tapete, porta-vaso, suplá, tem de tudo mesmo. Inclusive o náutico, gente, o poliéster para suplá, eles ficam maravilhosos, só que eles não podem com muito calor. Muito quente, igual porta-panela, por exemplo, jamais vai derreter o fio náutico de vocês. Já um lugar americano, né, um jogo americano ou um suplá, maravilhoso. Eu tenho suplá aqui de náutico, gente, ele não suja. Depois você passa um pano nele, já passa uma aguinha de leve ali, tá novo. Não muda a cor, não acontece nada. Então, é super recomendado. O que já não acontece no barbante, se cair alguma coisa, tem que lavar. E com o tempo, é óbvio, vai ficando desbotadinho, vai perdendo, né, aquela carinha bonitinha que ele tem no começo. E isso não acontece com esses fios mais nobres. São diferentes. Então, cada um tem uma característica. Eu espero que eu tenha aí resolvido as dúvidas de vocês, principalmente na diferença entre náutico e poliéster. Quando eu falo que é uma bolsa no náutico, geralmente ela pode ser feita no poliéster e vice-versa, porém o resultado do trabalho ele acaba sendo diferente. A peça no náutico, ela sempre vai ficar mais miudinha, não sei que vocês usem um náutico muito grosso, mas ela vai ficar mais miudinha. E no poliéster ela vai ficar mais volumosa. E um pode molhar e o outro não pode molhar. Então, todas essas características que eu passei para vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder. Mas é importante que antes de começar um trabalho, vocês avaliem bem que tipo de proposta vocês querem. Quero uma coisa mais suave? Uso fios mais finos, fios mais delicados. Quero uma coisa mais estruturada? Pego os fios que têm maior volume, que têm maior estrutura. São mais difíceis de trabalhar? Isso é muito relativo. Tem gente que ama náutico, tem gente que odeia náutico. Tem gente que ama malha, tem gente que não acerta fazer malha. Tem gente que adora o poliéster, tem gente que não gosta. Tem gente que acha o barbante muito feio, o trabalho no barbante, e eu particularmente acho lindo. Então, é gosto, não tem o que a gente falar. Mas entendendo aí as diferenças e as principais características, eu acho que já fica aí um pouquinho mais fácil para vocês conseguirem aí escolher melhor ou até, gente, testar. A gente não pode não fazer uma coisa se a gente nunca testou. Ai, me falaram que o náutico é muito duro, que dói o braço, eu não vou nem testar. Gente, testa. E outra, não é fazer uma carreira, ai, credo, que fio horrível, não gostei.
Não, gente, testa mesmo. Faz uma amostrinha maior, tenta fazer uma necessaire, uma coisa pequena, tenta ver se a agulha tá certa. Aí depois que você fez um tempo, já testou todos os fios, aí você vai ter as suas preferências, como eu tenho as minhas, né? Mas antes de testar, não julguem os fios, porque cada um tem uma característica positiva. Cada um deles tem uma aplicação muito legal. E todos eles, com certeza, se utilizados aí da forma correta, na peça correta e com a agulha correta, terão resultados aí. Vocês terão resultados belíssimos com qualquer uma das escolhas que vocês fizerem aqui. Então, eu espero que vocês tenham gostado da dica e, tendo dúvidas, deixem aí nos comentários que eu vou respondendo para vocês. Gente, vocês viram que na explicação eu coloquei para vocês os principais fios que a gente usa nas nossas aulas, tá? Ou seja, eu uso muito poliéster, eu uso náutico, eu uso um pouquinho de malha e eu uso muito barbante. Então, eu passei para vocês as dicas dentro dos fios que eu mais utilizo. Óbvio que a gente tem aí uma série de linhas, outros tipos de fios que não entraram aqui. Por quê? Porque geralmente nas minhas aulas eu uso mais esses que eu mostrei para vocês. Se você gostou desse vídeo, compartilha, deixa seu like, se inscreva no canal. E se você tiver alguma dúvida também, você pode me mandar lá no meu grupo do Facebook. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês, legal? Espero que vocês tenham gostado, que vocês saibam a partir de agora diferenciar os fios aí que vocês estão utilizando. E qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários para mim. Um beijão, fiquem com Deus e até a próxima!